A paz do Senhor Jesus, meu amado, a paz do Senhor Jesus, minha amada, graças a Deus, exaltado é o nome do Senhor. Nesse momento eu inicio o estudo, discipulado, né? Um manancial semanal, uma vez por semana. Amém, querido? Esse estudo aqui foi um estudo que foi dado no culto, no mini culto na casa da irmã Antônia, onde eu e a missionária Juscelene e o diácono Leandro, né, fizemos na casa da nossa irmã Antônia. Então, com base no que foi ensinado lá, estarei ensinando, né, nesse momento aqui no estudo manancial semanal. Filipenses capítulo 4, versículo 3 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, amados? Esse versículo fala de fortalecimento, que o nosso fortalecimento está em Cristo. A nossa força, querido, está me ouvindo, está em Cristo. A nossa força não está fora de Cristo. Fora de Cristo, amado, nós não temos nada. Então, Paulo, ele ensina a igreja dos Filipenses que ele podia todas as coisas em Cristo, porque era Cristo que o fortalecia. E quando Paulo, ele declara este versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo estava ensinando para a igreja que, aleluia, o que ele poderia fazer em Cristo. Que ele foi preparado por Cristo. Cristo preparou para vencer qualquer situação, qualquer dificuldade. Então, amado, aleluia, você pode abrir sua boca e declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece, pois quem te fortalece é Cristo. Em base a este versículo, eu quero falar nesta oportunidade, colocando aqui o tema: fortalecendo em Cristo para vencer a dificuldade. Você não poderá, amado, amada, vencer a dificuldade se você não se fortalecer em Cristo. Mas como, pastor, que eu fortaleço em Cristo? Como diz aqui Filipenses, capítulo 4, 13, que você pode todas as coisas. Para isso, amado, para fortalecer em Cristo, aleluia, você precisa congregar. Você precisa meditar na palavra, precisa estar na presença do Senhor. Amém, amado? Então nós vamos ver aqui 4 passos. Aleluia, como que nós fortalecemos em Cristo para vencer a dificuldade. O primeiro passo, querido, está aqui, ó. Reconhecer que as dificuldades faz parte da vida cristã. Você precisa reconhecer, querido, que a dificuldade faz parte da sua vida. Toda dificuldade que você enfrenta faz parte da sua vida cristã. Só quem não tem dificuldade, quem morre, irmão. Mas você que está vivo, você sempre vai ter dificuldade. Sabe por que que você tem dificuldade? Porque você está vivo. Você está respirando. E é por isso que você tem dificuldade. Então, meu amado, minha amada, você precisa reconhecer que as dificuldades fazem parte da vida cristã. Não é, querido, querida, que você é uma pessoa ruim. Não, não é isso não, meu amado. Isso faz parte da sua vida. Ao que nos fala aqui a palavra do Senhor, João 16, versículo 33. Tenho vós dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Aqui, querido, é o próprio Jesus ensinando. João escreveu.
Amém, amado? Quando você reconhece, querido, que a dificuldade faz parte da sua vida, a primeira coisa que você vai ter em Cristo é a paz. Você sabe, querido, que Satanás e seus demônios, ele quer roubar a sua paz. Ele quer tirar a sua paz. Mas Jesus disse aqui para que você tenha paz. Amém, querido? Bendito seja Deus. Então, a primeira coisa que o Senhor disse é que você tem paz. Então, que você se enche da paz de Deus. Que haja a paz de Cristo no seu coração, querido. Amém, amado? No meio dessas dificuldades. Então, a primeira coisa que você está ciente é que você vai ter paz. Né? Jesus dá a sua paz para você. E segundo, você tem que estar ciente que você tem aflições, né, querido? Você tem aflições. Então, o Senhor te dá paz e você está ciente que você tem aflições. Terceira coisa que o Senhor diz para você é que você deve ter bom ânimo. Você não deve perder seu ânimo. Que o seu ânimo possa permanecer no seu coração. E quarto ponto aqui é que Jesus diz para você que ele venceu o mundo por você. Amém, amado? Você precisa vencer este mundo aí que está querendo fazer você desistir. Assim como Jesus venceu o mundo, você também deve vencer. Em base ao que nós estamos ministrando, Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3 diz assim: Meus irmãos, tenha grande gozo quando caíste em várias tentações, sabendo que a prova da nossa fé produz a paciência. Olha que coisa, amado. Aqui você está entendendo que as aflições, a dificuldade faz parte da sua vida. Aleluia. E é para você ter gozo, ter alegria no meio das aflições, amado. Então não permita, querido, que a tristeza permaneça no seu coração ou tire a sua alegria. Aleluia. Porque essa tribulação que você enfrenta, essa aflição, amém? Para você, vai lhe treinar, vai lhe preparar. Você está passando um processo de treinamento. Aleluia. Ou você está passando por um processo de preparação. Amém, querido? Você é um soldado. Amém? Então, Tiago ensina aqui que quando você cair em várias tentações, você tem que ter alegria. Aleluia. Porque o Senhor está dizendo aqui, Tiago está dizendo aqui na sua palavra que o Senhor está, aleluia, aleluia, que o Senhor está provando a vossa fé, sabendo que as tentações, não é o Senhor provando, que essa tentação é a prova da sua fé. O Senhor está provando a sua fé. E veja, meu amado, minha amada, que a sua fé, ela vai produzir, e ela produz, querido, querida, ela produz a paciência. Bendito seja Deus. Ela produz paciência na sua vida, amado. Então, meu irmão, meu amado irmão, não abandona a sua batalha, não. De forma alguma. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, aleluia, bendito seja Deus, fortalecendo em Cristo para vencer a dificuldade, é reconhecer a dificuldade que faz parte da sua vida. A segunda coisa, irmão, é que você busque força. Que você busque força no Senhor e não em si mesmo. Você não pode, querido, querida, buscar força em você mesmo, porque você não vai achar essa força. Entende, amado? Você não deve buscar. Então você tem que deixar de buscar força em você e buscar força em Deus. Aleluia. Como diz Filipenses, capítulo 4, 3, quando Paulo disse para os filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava dizendo assim: eu não busco força em mim mesmo, mas busco força em Deus.
A pergunta seria: aonde, amado, amado? Amado, amada, que você tem buscado a sua força? Aonde é que você busca a sua força, querido? Então, sua força, amado, está em Deus. Aleluia, está em Jesus, não está em você. Em você não, querido. Para de você ficar buscando força em você e busca essa força em Deus. Isaías 40, versículo 29, diz assim: Ele dá força ao cansado e multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. Se você olhar aqui para esse versículo de Isaías 40, versículo 29, você vê que Isaías fala duas coisas aqui nesse versículo. Primeiro, ele fala aqui que ele, aleluia, que ele dá, que ele fala que dá força ao cansado. Aleluia. E ele fala também aqui que ele multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. Amém, querido? E se nós olhar aqui para esse versículo, amado, nós vemos que está dizendo dois tipos de situação. A primeira situação é uma pessoa que ainda tem um pouco de força. Ele está somente cansado. Ele está cansado, mas se ele está cansado, querido, querida, ele ainda tem um pouco de força. Como aquela viúva que, quando o profeta chegou, perguntou para ela o que ela tinha em casa para comer. E ela respondeu ao profeta dizendo que tinha somente um pouquinho, né, de azeite e um pouco de farinha. O profeta provou ela, dizendo para ela: faz um pequeno bolo para mim, depois você faça um para você e seu filho. Olha que coisa, amado. Você pode ver aqui, querido, querida, que aquela viúva ainda tinha um pouquinho de força. Amém, amado. E a palavra está dizendo aqui que o Senhor dá força ao cansado. E você pode ver que aquela mulher, ela estava cansada, mas tinha alguma coisa ainda. Assim é você, amado. Assim é você, amada. Muitas vezes você pode ainda ter um pouquinho de força, mas saibas que o Senhor, ele multiplica a sua força. Isaías também fala aqui daquele que não tem nenhum vigor. Essa situação aqui são o tipo de pessoas que não têm mais vigor algum, não tem mais nada. Mas mesmo assim o Senhor vai lá e multiplica a força. Multiplica as forças naquele que não tem nenhum vigor. Aleluia. Então, meu amado Deus, não sei se você está cansado, eu não sei se você não tem nenhum vigor. Mas se você está cansado, Deus vai dar força. Se você está sem vigor, Deus vai multiplicar a força e vai dar para você se levantar. Então, o segundo passo que nós vemos aqui é buscar a força de Deus e não de nós mesmos. E o terceiro passo aqui, querido, é permanecer firme na oração e na palavra. Você, meu irmão, minha irmã, tem permanecido firme na palavra? Você tem permanecido firme na oração? Pois é. A nossa firmeza não pode estar em alguma coisa se não ser na oração e na palavra, irmão. Você não pode ficar longe da palavra. Você não pode ficar longe, meu amado, minha amada. Aleluia, da oração. Você precisa estar na oração. Você precisa estar firme na oração, permanecer firme na oração e na palavra. Eu estou falando por pessoas que muitas vezes está distanciado do Senhor, está com desobediência e se afasta. Só vai na igreja na hora que bem entende, na hora que bem quer. Não faça isso não, meu amado. Não faça isso não, meu amado. Gasta mais tempo buscando a Deus. Assim como você gasta tempo com outras coisas. Que você possa, meu querido, minha querida, gastar mais tempo com o Senhor. Mais tempo para buscar o Senhor. Oh, aleluia. Quando, querido, você gastar mais tempo para buscar o Senhor,
Você vai permanecer firme na oração e na palavra. Oh, amado, gasta tempo buscando a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor fala em Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para meu caminho. Olha aí, meu amado. Bendito seja Deus. Exaltado o nome do Senhor. Precisa haver lâmpada, irmão. E nessa lâmpada precisa haver luz. Nem sei se você está sendo uma lâmpada. Nem sei se você está sendo uma lâmpada, irmão. Se você, aleluia, está sendo como uma lâmpada. Que você possa assim permanecer na palavra. E essa luz brilhar. Porque a palavra é a luz da lâmpada. Ô lâmpada, você tem luz. Vou repetir. Ô lâmpada, você tem luz. Lâmpada, irmão, sem luz, só continua sendo lâmpada sem luz. Lâmpada apagada, irmão. Lâmpada apagada, irmão, não serve para nada, não, meu querido. Uma lâmpada sem luz não serve para nada. Ou é à noite, paga as luzes da sua casa para você ver. Paga as luzes. Você não vai conseguir enxergar nada. Porque a luz está apagada. Você não vai conseguir, porque a luz está é perigoso você tropeçar e cair. Bater sua cabeça em algum lugar, se machucar. Você não vai conseguir fazer nada na sua casa por causa da luz. Mas as lâmpadas estão lá. Mas a energia, a luz foi cortada, a luz foi cortada, então você não vai conseguir enxergar dentro da sua casa. Por causa da escuridão, irmão. Mesmo tendo a lâmpada, mas não tendo a luz, a escuridão chega. A escuridão chega e toma o ambiente. E você não vai conseguir fazer nada porque as trevas tomou o ambiente. É o que está acontecendo com muitos crentes, querido. Muitos crentes até lâmpada ainda é. Mas lâmpada que não tem luz. Está entendendo, irmão? Então, a escuridão tomou lugar, tomou conta daquele lugar. Mas quando a luz chega na lâmpada, querido, as trevas são expelidas. As trevas não trazem força para continuar, porque a luz chegou. E a luz só chega através da palavra, irmão. Então, permaneça firme na palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Diz que orai sem cessar. Precisamos orar sem cessar, amado. A oração é dia após dia. Você precisa continuar orando. Oh, aleluia. Aleluia. Precisa continuar orando. Estou aqui com o meu dente inflamado, mas eu estou ensinando a palavra. Estou com o dente inflamado aqui, irmão, sentindo dores da inflamação do dente. Mas eu estou aqui, querido, ensinando a palavra. Aleluia. Eu preciso permanecer firme, meu irmão. Na oração, na palavra, mesmo com o dente doendo. É verdade. Desde quinta-feira, amado, eu estou com o dente doendo aqui em Simão Dias, mas eu estou aqui. Estou aqui pregando a sua palavra. Ainda estou aqui em Simão Dias. Aleluia. Estou aqui agora pregando a palavra, ensinando a palavra com a boca inchada, com o dente inchado, com o dente doendo. Mas eu preciso permanecer firme na oração e na palavra. Precisamos orar sem cessar, irmãos. É preciso você orar muito mais, irmão. É preciso você orar muito mais, meu irmão. É preciso você cumprir esse chamado aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. É preciso que você faça isso. Aleluia. Bendito seja esse discipulado aqui, eu dei na casa da irmã Antônia, irmão.
E você está recebendo aqui esse discipulado para você se fortalecer, querido. Para você se fortalecer, querida. Para que você possa, aleluia, fortalecer em Cristo e vencer a dificuldade. Essas dificuldades que você está enfrentando, amado, só vai ficar até o dia que você, aleluia, se levantar, fazer como diz aqui a palavra. Pode ver que tem que ter palavra, tem que ter oração. E esta oração, meu amado, esta oração é sem cessar. É dia após dia. É necessário que você faça isso. Aleluia. Estou ensinando. Aleluia. Fortalecendo em Cristo para vencer a dificuldade. A primeira coisa que eu devo fazer é reconhecer a dificuldade e fazer parte. Que a dificuldade faz parte da vida. A segunda coisa que eu devo fazer é buscar força no Senhor, não em mim mesmo. E a terceira coisa é permanecer firme na oração e na palavra. E a quarta coisa, meu amado, é confia que Deus transforma dificuldade em vitória. Esse é o quarto passo. Você deve confiar que Deus transforma essa tua dificuldade aí. Você está com dificuldade, meu irmão, minha irmã. Pois crê, confia que Deus pode transformar essa dificuldade. Porque nos fala a palavra do Senhor, Romanos, capítulo 8, versículo 28. Nos fala desta forma, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus. Veja, meu amado, tudo o que está acontecendo com você. Essa prova, essa luta, essa dificuldade, essa perseguição, essa tristeza, essa fraqueza, vai contribuir para você, para o seu bem, porque você ama a Deus. É isso que Paulo está ensinando aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Aleluia. Deus vai, aleluia, transformar essa dificuldade aí em vitória, meu irmão. Eu quero assim que você levante a sua mão direita. Que você possa assim, querido, a tomar posse desta palavra neste momento. Eu quero assim que você abra a sua boca, aleluia, e declara Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode tomar posse dessa palavra, crente. Aleluia. Toma posse dessa palavra, crente. Aleluia. Levanta a tua cabeça. Aleluia. Dobre a roupa dos seus braços e vai à luta. Vai à luta, não desanima, não. O que nos fala ainda a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque, aleluia, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Aleluia. A nossa leve e momentânea tribulação, aleluia, vai produzir, Deus vai fazer produzir. Deus vai fazer produzir, irmãos. Aleluia. Porque a nossa leve momento de tribulação, Deus vai fazer produzir, querido. Querido, aleluia. Um peso eterno de glória. Olha, irmão, que coisa tremenda. O que Paulo está ensinando aqui, crente. Aleluia. Essa tua tribulação aí, Paulo está chamando a tribulação de leve. Aleluia. Paulo, ele enfrentava a tribulação. Aleluia. E Paulo chama, né, a sua tribulação de leve. Irmãos, irmã, aleluia. Olhando para esse versículo aqui, querido. Paulo sendo atribulado.
Mas Paulo, ele chama a tribulação que ele enfrentava de leve. E ele fala aqui, irmãos, que é uma momentânea tribulação. Por que que Paulo fala da momentânea tribulação? Paulo está dizendo que essa tribulação é passageira, que ela vai passar. Ei, querido, querida, que está me ouvindo. O Senhor está falando na sua palavra que essa tribulação sua aí não é eterna. Aleluia. Ela vai chegar ao fim. Não desista. Não perca a fé. Essa tribulação, meu amado, ela vai passar. Então, Paulo trata ela como leve. Eu não sei, ei, querido, querida, de que forma que você está tratando essa tribulação que você está passando. Eu não sei qual é o nome, de que forma que você tratou essa tribulação, né? Mas Paulo está dizendo que a tribulação, que ela é leve e ela é momentânea. Paulo está dizendo, essa tribulação não vai me vencer. E você tem que comportar, irmãos, como Paulo. Dizer para a tribulação, você não vai me vencer, tribulação. E você vai passar. E Paulo disse, olha, deixa eu dizer, que essa tribulação, ela produz. Olha que coisa, irmão. Paulo disse que a tribulação produz um peso da glória de Deus. Meu Deus do céu. Deus ia transformar a tribulação de Paulo. Paulo acreditava tanto, irmão, que ele dizia que a sua tribulação, Deus ia produzir, era um peso de glória na vida dele. Você precisa ter essa fé de Paulo, irmão. Aleluia. De dizer que a tribulação que você está enfrentando, ela é leve, ela é momentânea, e ela vai produzir um peso, aleluia, de glória muito excelente. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se você está entendendo o mistério aqui. Você vai continuar da forma que você está. Você vai ficar aí continuando, abrindo a sua boca, declarando derrota, se comportando como derrotado, como uma derrotada, de forma alguma. Você precisa se comportar como Paulo se comportou. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ei, receba a glória aí. Receba a glória aí do Senhor. Deixe o Senhor tratar você. Deixa o Senhor mudar a tua história. Ah, meu Deus. Deixa o Senhor fortalecer você. Deixa o Senhor entrar no meio dessa tribulação aí. Deixa aí. Ei, meu irmão, muitas vezes você dá razão para o gigante. Muitas vezes você alimenta o gigante, irmão. É verdade. Seja como Paulo. Seja como Davi, que enfrentou o gigante. Veja como Paulo, irmão, expressou a sua tribulação. De que forma? A forma que Paulo via a tribulação. Ele chamou a tribulação de leve. Ele chamou a tribulação de momentânea. E ele disse para a tribulação que ela haveria de produzir o peso excelente de glória. Eu quero que você levante a mão aí e se enche da glória de Deus. Você levanta a mão aí e se enche da glória de Deus. Se enche do poder de Deus. Levanta a sua mão aí e começa a ser cheio da glória. Ser cheio da presença de Deus. O Espírito Santo está renovando você. O Espírito Santo está visitando você. Aleluia. Bendito seja Deus. Seja fortalecido em Cristo para vencer a dificuldade.
A dificuldade não vai vencer você. É você que vai vencer a dificuldade. Por quê? Porque há uma fortaleza do céu na tua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra e seja abençoada, abençoada em nome de Jesus.